Olá, olá, olá! De novo, Lendas para Sempre, tendo o prazer de trazer da Serra do Rio de Janeiro uma pessoa fantástica que vai nos contar suas experiências. Está aqui comigo Odete Maria Braga do Amaral. Braga do Amaral. Então, vamos começando a perceber por que você vai se tornando uma lenda. Porque sai e rompe as bolhas, né? Fura de uma escola pública e se forma numa escola de primeiríssimo grau. Porque eu pesquisei, né? Que escola que você se forma no terceiro grau? Aos 19 anos eu entrei para a Faculdade de Ciências Médicas da Unicamp, e aí fiz meu curso de medicina lá. E meu pai dizia que quando o filho se formasse, que ele não sustentava mais. Sim. Na verdade, isso não era verdade, não ia ser verdade nunca. Mas eu acreditei, eu acreditava nos meus pais e era ótima filha, muito obediente. Então, eu achei que eu precisava urgentemente arrumar emprego. Sim. Eu já estava cursando a residência, depois de formada, já estava cursando a residência de pediatria na Unicamp. E a Marinha abriu pela primeira vez no Brasil. Em julho de 1980. Isso. Em julho de 1980 lançaram o edital e tal. Sim. E começaram, pela primeira vez ia haver as mulheres militares no Brasil. Imagina, é uma coisa assim, que para os Estados Unidos já havia mais de 50 anos mulheres militares. Israel, na Segunda Guerra, já tinha mulher lutando. Então você é da primeira turma de militar mulher no Brasil, das Forças Armadas. Exatamente. Porque a Marinha foi a precursora em utilizar a mulher dentro do seu quadro. Foi a Marinha que fez o primeiro concurso. Depois de 3 anos, o Exército fez concurso e depois a Aeronáutica. Mas hoje em dia, então, eu já tenho quase 45 anos e tenho orgulho disso. Que fantástico. Tenho orgulho, me emociona. Eu acho que não é a Odete. Bom, hoje em dia eu já posso contar os podres. Eram 100 vagas, entraram 200. 200? Fantástico. 100 foram por concurso, por prova. E 100 foram por baixo do pano. Eram filhas de deputados, sobrinha de ministro. Naquela época havia isso. O famoso QI, quem indicou. Isso, exatamente. Fantástico. E, então, acabaram entrando 200. Para a pediatria, que foi a área que eu prestei na época, eram 13 candidatas para cada vaga. No Brasil inteiro, né? Foi um concurso do Brasil inteiro. Sim. E eu sabia que se eu passasse, eu ia para o Rio de Janeiro. Tá. Todo mundo ia para o Rio de Janeiro. Hoje em dia nem é mais assim, lógico que com o tempo as coisas mudam, né? Mas naquela época, todas fomos para o Rio de Janeiro. E qual foi o impacto? Por exemplo, na sua adolescência, você era do rock ou você era de música clássica? Jorge, eu era de MPB. MPB. Eu estou perguntando porque se fosse do rock, era uma cabeça mais, vamos dizer, que contestava alguma coisa, porque estamos falando da década de 80, né? Então, o rock era uma questão até de filosofia para romper paradigmas. E aí eu perguntei, porque você vai para a Marinha e passa a ter uma exigência de comportamento muito diferente de civil. Como é que foi a sua primeira semana? Como é que foi o impacto de estar dentro de um ambiente masculino, excessivamente masculino, né? E com uma criação toda universitária, de liberdade, de convívio social mais solto? Essa regra com essa questão. Eu nunca fui uma pessoa questionadora, rebelde, nada.
Meus pais eram extremamente severos. Eu digo que perto do que a Marinha exigiu de mim, foi muito pouco perto do que os meus pais exigiam. Era um refresco até. Era um refresco. E você vê, eu peguei na faculdade, período do regime militar, eu nunca fui questionadora, nunca fui briguenta, nunca tive essa personalidade. Entendi. E me adaptei muito bem. Os homens, você lembrou muito bem. Eu entrei numa instituição masculina, puramente masculina. Sim. Os homens tinham um comportamento à mesa, tinham um comportamento entre eles que era absolutamente masculino. Sim. Eles não se preocupavam com etiqueta, com nada, porque e você eram sempre homens. Você entrou com que patente na Marinha? Segundo tenente. Segundo tenente. Nós fomos para o Rio, fizemos um curso durante 4 meses, aquartelados, morando num quartel. Posso fazer uma interrupção? Claro. Marchava? Sim, aprender a ordem unida, machada, a montar a arma, desmontar a arma, você aprende tudo. Tudo. O curso era igualzinho ao dos homens. As mulheres se queixam muito, falam aí, não sei o quê, mas sabe, olha, nós entramos para a Marinha e não houve nenhuma diferença de tratamento. É lógico que os homens tiveram que se adaptar a muita coisa e os hábitos, vou contar uma bobagem. Faça o favor, quero que conte várias. Quando nós entramos para a Marinha, eles faziam a previsão como faziam a previsão para homem. Né? Um curso de 200 mulheres, 4 meses, eles compraram um papel higiênico que eles estavam acostumados a usar para homem. E uma semana acabou. O que eles tinham comprado para 4 meses. Então, eu não me preocupava, eu ia cumprindo, eu queria ficar. Mais uma pergunta, já que você tocou. E como é que 200 mulheres, todas dentro de um alojamento, lidavam com os hormônios? Era tranquilo? Não tinha pitinho, não tinha nada disso? Não. Então eram moças diferentes. Acho que mais determinadas, sabe? Mais determinadas. Mais focadas, é isso que eu quero. Vou ficar. Muitas saíram. Não conseguiram completar os 4 meses? Os 4 meses, eu acho que só teve umas 2 que não completaram, porque elas já tinham problema psiquiátrico. Então, acabaram saindo. No decorrer do tempo, muitas desistiram. Sim. Eu vou te falar, desistiram principalmente as que tinham sido indicadas. Entendi. Não que foram voluntariamente. Porque quem foi voluntário fez um concurso. E já sabia praticamente o que queria. Não foi pela emoção da indicação ou para seguir a carreira de um pai, de um tio. Exatamente, sabe? Não foi assim para agradar o tio, o deputado. Então, no decorrer do tempo, muitas saíram e no grupo não havia só médicos, havia enfermeiras, nutricionistas, advogada, meteorologista, engenheira, o que mais? Vou acabar sendo injusto. Bastante. TI, né? Já naquela época já tinha os analistas de sistema e tal. Havia várias profissões. E se alguém pensou em fazer distinção de tratamento, teve que se adaptar. E foram os homens que tiveram que mudar o comportamento à mesa, o comportamento no lidar com a mulher, de como dar uma ordem, porque... E aí... Mais uma pergunta. Quando tinha pressão, eu estou falando, você não devia ter mais do que 26, 27 anos, 28, estourando. Isso. Moças mais novas, ou todas mais ou menos nessa faixa? Algumas mais novas, né? Por exemplo, enfermeiro, o curso é mais curto. Na ordem unida, no treinamento militar mesmo, não tinha choro, não tinha desespero, nada disso, porque a gente fica muito em cima daquele filme da Demi Moore, que ela vai virar fuzileira naval, então é um absurdo o treinamento. Não era naquele nível, era mais suave. Não, era um treinamento
normal. Como era dos homens, era... O mesmo? Ou adaptado? Não, o mesmo, igualzinho. Tanto a parte teórica como a parte física. Eu tinha educação física, eu tinha ordem unida, essa coisa do armamento, tudo. Não havia... Olha, o que eu me lembro, assim, por exemplo, o médico estava acostumado a lidar com homens. Sim. E aí, de repente, aparecia uma mulher com cólica menstrual no consultório dele. Doutor, me arruma aí um antiespasmódico, me arruma... E ele não sabia lidar com aquilo. E ele falava, se mediquem, vocês são médicas, vocês se mediquem. Entendi. Então, sabe, eu acho que Mas é um choque de realidade, é um choque cultural, eu diria, porque você está rompendo com o estigma de um só homem e agora eu tenho que ter aceitação. Isso estamos falando da... houve paquera, é lógico que houve paquera. Hoje em dia seria o assédio, né? Não pode, a mulher hoje não quer ser elogiada. Né? Então, agora... Você tem que aprender, como tudo na vida, como sair das situações. Entendi. Né? Vamos caminhar um pouco. Você se forma dentro do quartel para função também e começa a atuar na sua área específica, que é a pediatria. Perfeito. Te deslocaram para fora do Rio, mais longe para situações, por exemplo, de Nordeste ou Amazônia, para você atuar assim? Bom, eu fui trabalhar dentro da pediatria. Sim. E aí, como eu tinha abandonado minha residência, eu fui tratar de fazer curso, de me melhorar. Assim que eu pude, em um ano e pouco, eu prestei título de especialista. A Marinha tem umas operações chamadas ACISO, que são Ações Cívico-Social. Então, ela vai para uma cidade que tem pouco recurso, e ela conserta escola, ela faz atendimento médico, odontológico. Fantástico. Fui a muitas no Espírito Santo. Algumas coisas que chamaram a atenção, assim, do diferencial, da surpresa de chegar num fundão do país e ter uma médica lá atendendo e ser da Marinha, olhavam com muito mais respeito, ou batiam continência, sabiam como te chamar, era de doutor ou preferiam usar o cargo de tenente, como é que seria? Quase sempre essas curiosidades mesmo, dentro da Marinha, as coisas acontecem, é lógico. Por exemplo, eu tive sargento que não queria, que já era muito antigo na Marinha, que não queria obedecer uma tenente muito mais novinha que ele. Aí você tem que se impor, você tem que saber o caminho, fazer as coisas direito. Mandou prender? Inicialmente não, Jorge. Eu fui sabendo contornar. Mas depois, já como Mariguerra, em São Pedro da Aldeia, que eu era diretora de uma policlínica, lá eu dei prisão. Eu tinha que dar, você não pode... Aí não era questão de ser mulher ou não, era questão de disciplina. De disciplina e do cargo, né? Da hierarquia. Do cargo. A pessoa, o marinheiro começa, falta num serviço, falta em outro, falta o outro. Aí você passa a ver ele jogando futebol. Ué, ele não vai ser punido? Vai ser punido. É marinha, não é farinha. Sim. Então, sabe, tem que ser punido. Numa empresa que eu sempre fui de baixa produtividade e intensa falta, é demitido. Pois é. E lá, por exemplo, nessa situação, ele era punido, inclusive, com desligamento da força? Entendi. Para poder ser julgado, né? Sim. Há muitos casos que acontecem. Mas eu só fiquei, lógico, no meu nível, que era de prender, E te pergunto, qual o nível de satisfação de você ser pioneira, junto com mais 200 pessoas, mas pioneiras, primeira turma, de influenciar as outras armas? O Exército, que era muito mais, acho que, fechado e radical no comportamento, a aeronáutica, ser pioneira na vida te faz, sem dúvida, ser uma lenda para sempre. Por isso que eu estou te convidando para mostrar que a mulher, independente de época, ela rompe os paradigmas, cria uma nova cultura. Parabéns! Mas como é que foi isso, essa evolução durante esse período todo, chegando mais um pouco à frente da vida, enquanto profissional?
eu agradeço o seu reconhecimento. Eu sou muito orgulhosa da vida que eu tive, tanto como médica, como militar. Eu fiz essa ressalva porque as pessoas comuns são as pessoas que fazem a diferença. Porque a gente fica muito na cabeça com um atleta, porque ganhou um título, mas o dia a dia é feito por pessoas comuns. Pessoas que criam as diferenças, que se tornam lendas dentro do seu meio e que às vezes não chega a ser vista ou conhecida. E disseram, você foi uma inspiração? Muitas. Muitas. É uma vaidade, mas eu não vou negar. Mas tem que ter mesmo. É muito bom quando você vê uma menina, eu já quando estava no final, já antes de parar, não só sobre carreira, mas vem querer conversar sobre a vida particular. Tanto dentro do ambiente da Marinha como fora, você teve esse reconhecimento? Tive. E eu procuro, entende? Eu acho que isso faz parte da vida, da gente ter que ser exemplo para as pessoas. E não é só falando. Senhores educadores, não pode se deixar de perder uma experiência como de Odete. Vocês têm a obrigação de pegar exemplos como Odete e levar para dentro de um ambiente de escola, que a gente vê hoje que a escola tem tanta confusão de adolescentes porque não tem exemplos. Convidem. E a vida de médico é igual em qualquer lugar, né? Plantão, aquela... É dizer para um pai e para uma mãe que o filho dele morreu. E isso é a pior coisa que eu acho que eu tive que passar na vida. E fazia parte do meu trabalho, lógico, né? E você dizer para um pai, para uma mãe, que o filho morreu, e ficar do lado para tentar dar um apoio, entende? Não é falar e virar as costas, porque aí é quase desumano. E essa foi a coisa mais difícil. Uma vez um almirante estava lá, eu tomei uma decisão que ele não gostou, e ele falou assim, eu vou ver se eu te dou uma prisão, não sei o quê. E eu fiquei quieta. Falei, tá bom, você volta aqui amanhã que eu vou resolver. No dia seguinte eu voltei lá, ele falou, você parece que nem ligou, que eu falei que ia te dar uma prisão, não sei o quê. Eu falei, olha, almirante, eu já passei coisa pior na vida, então eu vou equilibrando, eu vou pensando, não, isso é a pior coisa que eu estou passando na vida? Não, eu já passei. E ele falou, e o que foi? E eu falei para ele isso, de você ter que falar para um pai, para uma mãe que o filho dele morreu. Ele tinha filhos, tinha netos já. Ele parou. Sai daqui. Depois me chamou de novo. Se emocionou também, tanto quanto você se emocionou agora. Até hoje mesmo, acho que eu vou morrer pensando nisso. E ele, entendeu? Ficou meu amigo hoje em dia, né, que agora já tem 5 anos que eu parei totalmente com a medicina, com a Marinha, com tudo. Não me arrependo, nesses 5 anos não me arrependo de nada da vida que eu tive. Na hora que você está vivendo, você está fazendo o melhor que pode. Eu estou aqui fazendo o melhor que eu posso, fazendo o melhor, né? Então depois, se alguma coisa dá errado, ciência, né? Você tem, isso aqui não deu certo, vamos melhorar da oportunidade. Eu digo, como eu digo para todos os jovens, não só mulheres, estude porque ninguém rompe a barreira da pobreza se não é com estudo, a não ser que vá roubar, né? Mas não é o caso. Não. Então, estude que com estudo, com esforço, com foco, você vai conseguir melhorar a sua vida, vai ter uma mobilidade social, e a carreira militar ainda é excelente para a mulher. Primeiro é aquilo que eu tentei passar. Não existe essa bobagem de diferença de salário, discriminação. Tem que saber sair das situações, sabe? E saber que está par a par, mostrar competência. Que aí você vai subir. Se mostrando competência, você vai subir. Então eu quero lhe dizer o seguinte, foi um privilégio estar com você e queria ter mais tempo, porque teríamos muito mais a conversar. E você, sem dúvida alguma, é uma lenda.
para que você... Eu estou fazendo feito chinês, que você me disse que o chinês pega assim... Isso, eu vou receber com as duas mãos, que é uma honra. A honra é minha. Muito obrigada. Obrigado. Muito obrigado.